E aí pessoal, tudo bem? Vamos ao nosso Drops de número 2, reconhecer marcas linguísticas em um texto, tá? A partir do seu campo lexical, então seu campo semântico. Vai entrar aqui um pouco de variante linguística. Lembro que a gente deve evitar o preconceito linguístico, e sim variantes, variante regional, variante diatópica, né? A variação diafásica. Então, tem variações de acordo com o nível social da pessoa, nível cultural, de aquisição de uma cultura letrada, por exemplo. Há variações que vão determinar a questão do grupo. Por exemplo, vocês entre seus amigos não vão dizer: nossa, preciso mitigar essa angústia que está em meu peito, preciso abrandar essa angústia que está em meu peito. Você não vai falar assim, você vai falar: porra, eu tô querendo dar uma aliviada, velho. Tipo, coisa do tipo, né? Eu não sou jovem, deu para perceber. Então nós temos as variantes linguísticas, e a questão que a gente vai trabalhar aqui é sobre variantes linguísticas, e novamente a resposta está explícita no texto. Vamos a ele. E aqui estamos, moçada. A pergunta, eu vim para a pergunta para não mostrar a resposta. A pergunta é: a forma como foi escrita a letra da música reproduz? Então a música foi escrita para reproduzir algo. A música aqui, Chico Mineiro, tônico. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, alembrando a variante aqui, ó, das viagens que nós fazia, alembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. Uma questão interessante. Essa questão do R, do paulista, do paulistano, né, mais acentuado no paulista. Alguns dizem que isso tem a ver com a questão dos indígenas que cá moravam aqui na região de São Paulo. A questão do tupi, que os índios não conseguiam falar o R, Então, rato roeu a roupa do rei de Roma. Não conseguiam falar esse a porta, tá? Esse R, eles, pela sua língua, eles acabavam o esticando. Então ficou porta, por exemplo. Isso é uma das teorias. A outra que tem uma região em Portugal que também fala assim. E esses portugueses vieram para cá, para São Paulo, e a nossa sotaque, né, a variante linguística paulista, ficou com esse R aí, esse R puxado. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias para chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, Então as variantes aqui, ó, comendo aí uns pedacinhos das palavras. Ele quer passar uma questão com essa linguagem. Professor, o cara não sabe escrever? Na verdade, o contrário. Para se escrever assim tem que saber muito. Inclusive, o nosso modernismo tem muito disso, dessa apropriação da fala popular ao texto. Mário de Andrade escrevia as cartas com variantes linguísticas enormes. Oswald de Andrade, em seu livro Memórias Sentimentais de João Miramar, ele faz a justa posição, ele aglutina algumas palavras e coloca tudo junto. Nós vai fazer, escreve tudo junto. E é muito interessante isso. Vindo a cultura mais popular, a Dona Irã Barbosa, lá dos Demônios da Garoa, ele fazia propositalmente para dar aquela questão do ítalo paulista ali nas canções dos Demônios da Garoa. A Tiro ao Árvore, por exemplo. Que eu já li essa estrofe. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Essa música é triste, né? Companheiro.
Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Quando vi seu documento me cortou o coração. Seria cortou-me o coração, né? Na linguagem culta, né? Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Então ele descobre que o Chico Mineiro é seu irmão quando o Chico Mineiro morre. Seu capataz aí, né? A questão também do dono da fazenda, né? Pegando as moças da fazenda às escondidas, né? Que no caso reconheceu. E isso, por exemplo, vai estar ali, por exemplo, Bernardo de Guimarães em Escrava Isaura, né? O pai abusava da mãe da Isaura e o filho Leôncio também queria abusar da Isaura, né? Uma questão cultural, né? A cultura do estupro no Brasil. Triste dizer isso, né? Mas há uma cultura do estupro que deve ser quebrada, lógico, né? Então, mas isso retrata um pouco nessa música aqui, o pano de fundo. A habilidade, reconhecer as marcas linguísticas em um texto, letra de música, trecho de romance, poema, texto expositivo, artigo de opinião, do ponto de vista do léxico, das palavras, que a gente deu uma olhada, né? Companheiro, nós fizemos, tem algumas aqui. Perguntinha, a forma como foi escrita a letra da música reproduz? Professor, vamos começar pela aí, vai. A maneira como os viajantes se comunicam? Não, imagina, você vai viajar, você tem que mudar a sua linguagem. Fui lá ao Rio de Janeiro e vou começar a falar, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Não, você não vai falar assim. Só porque você foi ao Rio, você vai começar a falar desse jeito. Apesar que a gente volta um pouco com o vício, né? A gente fica um mês, falar vício, Rio de Janeiro pega mal. Vai para Minas, por exemplo, a gente pega um vício de linguagem, né? Um cadinho de um trem, tá? Pronúncia natural do falar paulistano. Ele jogou aqui paulistano para quebrar, tá, gente? Se for estudar realmente a fundo ali, a gente tem um probleminha com essa questão. Uma pronúncia natural do falar paulistano. Não se fala assim hoje em São Paulo. Realmente, capital, não se fala mais assim. Lógico que essa concordância, assim, de usar um número apenas, uma variante numeral, colocar o termo está incorreto, mas para ficar mais claro, eu utilizo um número na frase. É legal que eu fico apontando para a tela do computador, vocês não estão me vendo. Um número na frase, por exemplo, 2 pastel. Então, o plural já está em um termo. Eu não coloco o plural nos outros. Dá 2 pastel. Então, está subentendido que são 2 pastéis. A variante paulistana, ela joga o numeral para apenas um elemento. Os meninos fizeram. Eu sei que é mais de um menino. Os meninos fizeram. Tá? Então, o plural está jogado em um termo apenas. E isso, para quem for produzir literatura, pode se usar, né, para característica de alguém de um meio. Você quer colocar um paulistano ali no seu texto, você pode colocar os meninos, tá? Certíssimo. E o vira U, né, na pronúncia. Ok? Você quer colocar um mineiro, você faz isso. Quem fazia muito isso era o Pink, né, o Graciliano Rosa. O Graciliano Rosa, ele era médico, ele atendia as pessoas, né? Ele ia anotando ali nos recantos de Minas, né? No sertão mineiro, ele ia anotando como que os pacientes falavam. E isso tudo ele colocou em sua obra. Então ele fez um estudo de campo, né? No consultório dele. Os sertanejos iam em busca do médico e ele anotava as variantes desse povo. O jeito, né? O jeito de falar. Eu gosto, mano, disso. O jeito de falar dos habitantes de Goiás. Tá, vamos deixar uma interrogação aqui. Eu não conheço o pessoal de Goiás. Um sotaque exclusivo do sertão nordestino.
A gente tem contato com novela, filmes, e a gente sabe que não se fala assim no Nordeste, né? No Nordeste muito bem retratado no cinema brasileiro. Às vezes de mais cômico, né, do que social, mas bem retratado, né? Temos aí Ariano Suassuna, por exemplo. Então aqui, uma fala característica do caipira brasileiro. Como que a gente poderia pegar isso aqui no texto? Aqui quer enganar, né? Foi lá para o sertão de Goiás. Eles estão indo para lá, eles não são de lá. Então eles estão indo para Goiás. Então eles não são de lá, tá? Então a gente pode eliminar essa aqui, porque a B ela está em consonância com a E. Não é porque eu estou indo para Goiás que eu falaria como eles. Aqui. Chico Mineiro. Então vamos lá, pergunta, a resposta. É assim que faz prova, vai e volta, vai e volta. Uma fala característica do caipira brasileiro. Chico Mineiro, tá fazendo uma referência a Minas, ao caipira, ao bom caipira. Então a resposta é A, nós nos lembra, né? E realmente eles falam assim, tá, gente? Não é feio, é uma variante regional, diatópica, né, da região, beleza? Que erraram muito essa questão, mas dava para fazer por eliminação tranquilamente. E voltando ao texto, novamente sempre voltem ao texto, caipira, mineiro, falar do característica, uma fala característica do caipira brasileiro. E foi esse o Drops 2. Lembrem, a variante linguística cai muito no Enem, gente, cai aos montes. O Enem ama variante linguística. Então, tenham isso em mente, evitem o preconceito linguístico. Amiguinho foi lá no palco da escola fazer uma apresentação e falou: nós vai fazer porque nós quer. Às vezes é uma variante para ele ficar mais próximo ao discurso político. Ele está se aproximando das pessoas que ele quer cativar. Então ele está querendo um grêmio, ali ele quer nós consegue. É o discurso. A variante linguística é usada para encantar o povo também. Então uma aproximação. Ok? Beijos, tchau a todos e vamos que vamos, meus queridos.